São convidados desta edição a Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, Manuela Paupério, e ainda o advogado especialista em Direito Penal, André Lamas Leite. Boa tarde, obrigada aos dois pela vossa presença no 1820. Manuela Paupério, começo por si. Em que medida é que haveria benefícios a colher-se da introdução desta atenuante? Hoje em dia, antes de mais, muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Hoje em dia a criminalidade cada vez é mais complexa e o modo de se chegar à verdade, de se começar a investigar, também coloca desafios cada vez maiores. E a introdução desta possibilidade de quem quisesse e decidisse, a dado passo do seu percurso criminal, ou arrepender seriamente de ter enveredado por esse caminho, ou ter concluído que, enfim, a investigação estaria próxima e então, se decidisse a colaborar de forma ativa e significativa para a descoberta da verdade, pode ser uma solução que traz benefícios. É uma solução, não será a única, será apenas mais um instrumento? É claro, e não é, quer dizer, esta medida não vale por si, quer dizer, isto que se pensa é quem decide colaborar com a Justiça deve, em função dessa colaboração, poder ter algum prémio, porque lhe chamam premiada, por esse contributo. E nessa medida, eu já disse várias vezes que até no nosso ordenamento jurídico, hoje em dia, já temos uma figura que não é isto, mas é, no fundo, a possibilidade de alguém que durante o inquérito contribui, enfim, para o apuramento da verdade, quem em julgamento mantém essa postura, se mostra arrependido, pode obter no final, portanto, uma atenuação especial da pena. E porquê é preciso ir mais longe? É preciso ir mais longe porque em algum tipo de crimes, em alguns tipos de crime, que hoje em dia, de facto, a corrupção, a investigação da corrupção é uma coisa difícil, até porque, como sabe, quem corrompe, quem é corrompido, acaba Bater a prova é sempre mais difícil de certo, de e também quem é corrompido, mesmo que se arrependa, acaba por, se apresenta e diz que isso aconteceu, também acaba por estar a dizer que cometeu ele próprio um crime, portanto, é preciso alterar também este modo de ver a corrupção. Hoje em dia estes crimes acontecem com alguma frequência, são complexos e difíceis de investigar e às vezes só quem está de facto dentro da organização, que é complexa, é que pode rapidamente dizer qual é o fio da meada que se deve percorrer para efetivamente chegar a bom porto. Mas eu quero enfatizar que isto não é uma medida, digamos, não é uma medida... Não é um substituto à investigação? Claro que não, e só valerá se efetivamente for corroborada por outros meios de prova. André Lamas Leite, justifica-se esta necessidade de se avançar com esta medida? Boa tarde, antes de mais, cumprimento a Sra. Desembargadora Manuela Paupério, é um gosto estar aqui para partilhar este debate com a Sra. Desembargadora. Em minha opinião, nós temos que vencer aqui algumas mistificações, porque, como disse a Sra. Desembargadora, em primeiro lugar, nós já temos alguns afloramentos do que é o chamado direito premial em vários tipos de lugares de crime, ou seja, se houver uma colaboração para a descoberta da verdade em crimes como a associação criminosa, o branqueamento, a corrupção, embora aí a lei seja claramente deficitária, porque o que se diz é esta coisa muito estranha, que não funciona, que é o corrompido se denunciar até 30 dias depois de ter sido corrompido e antes de haver processo criminal, pode haver lugar a uma dispensa de pena. Ora, isto obviamente na prática não funciona. Mas, portanto, é verdade que nós temos mecanismos de direito premial. Aquilo que me parece é que nós não precisamos de mais mecanismos, e nesse sentido sou contra um alargamento da chamada delação premiada, porque me parece que ele viola vários princípios constitucionais e princípios fundamentais do nosso processo penal. Por exemplo, em primeiro lugar, o nosso processo penal é um princípio de base acusatória, que significa, para quem não está a ver lá em casa, que não é jurista, significa que, para além de outras coisas, temos um catálogo de direitos que é relativamente extenso quanto ao arguido. Eu sei que esta posição é uma posição que não é popular, mas também temos que resistir a estas vagas de populismo penal e de importação acrítica de modelos de outros países.
Porque também temos que perguntar que tipo de delação premiada é que nós queremos em Portugal. Se me perguntar se é uma delação premiada à semelhança do Brasil, eu imediatamente lhe digo que estarei na linha da frente contra esse mecanismo. Ainda agora nós temos várias notícias de pessoas que colaboraram como delatores e que estão luxuosamente a viver as suas vidas sem qualquer aplicação de pena porque efetivamente delataram. E isto levanta, desde logo, problemas de ética na administração da justiça penal, porque a investigação não pode ser feita a todo custo. Nós não podemos ter uma investigação criminal que seja meramente pragmatista. Temos que respeitar os direitos dos arguidos. Claro que mesmo no sistema brasileiro, como disse o Sr. Desembargador e bem, não vale só a delação, é preciso a chamada corroboração, é preciso que outras provas também indiciem aqueles factos para haver esse julgamento. Mas, ao contrário do que acontece em Portugal, nos mecanismos que nós já temos, que não são de delação premiada, repito, mas são de direito premial, tudo isso passa depois por uma aplicação, seja em sede de atenuação especial, seja em sede de dispensa de pena, passa por um julgamento em audiência de julgamento. E aí, efetivamente, com todos os meios de defesa do arguido, com todos os sujeitos processuais envolvidos, aí é que a prova é apreciada e valorada e é a única que vale para a convicção do julgador. O que acontece em mecanismos de delação premiada, como, por exemplo, no Brasil ou como acontece nos Estados Unidos, e não queremos importar, acho eu, esse modelo, é efetivamente uma situação em que há uma negociação numa fase muito anterior, numa fase de investigação que corresponderia ao nosso inquérito, que é uma fase de investigação que está nas mãos do Ministério Público, e repare, isto pode levar, como já disse há pouco, até a violações do princípio da igualdade, porque é um, porque não outro, e pode levar também a que haja aqui um efeito que nós chamamos na criminologia de net widening, isto é, as pessoas como sabem que podem beneficiar deste prémio, pois até delatam situações que sabem corresponder a factos que não são verdade. É evidente que depois a investigação se dirá que isso não acontece, mas entretanto temos a máquina judiciária a funcionar. Manuela Paupério, correm-se de facto estes riscos com esta medida ou haverá mecanismos de travar qualquer desenfreamento a partir da delação? Eu estou perfeitamente de acordo, eu sou contra a importação de modelos. Isto é, quando nós dizemos e quando no Pacto para a Justiça, no âmbito do grupo da corrupção, discutimos esta figura, discutimos-la como princípio e ainda não dissemos até onde é que ele vai, porque isso até será depois, nós não somos legisladores. Portanto, a importação de modelos é sempre errado. Nós temos que adequar, digamos, os mecanismos à nossa tradição. Mas já ouvimos, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Advogados, tal como a André Lamas Leite defende, que não, a oposição a esta intenção não deveria um pacto para a justiça ter a abrangência dos vários agentes. Mas eu também tive o cuidado de dizer que isso foi uma proposta que foi sugerida no grupo e que ainda não está acordada. E falei expressamente dos senhores advogados que ainda não me tinham dado o seu... Ou seja, é preciso chegar a uma plataforma de entendimento. E que só será apresentada como proposta se de facto for consensualizada, não é? Eu não creio que... salvo devido respeito, quer dizer, não vejo aí a violação do princípio da igualdade, nem vejo a violação do princípio, porque o princípio da igualdade é exatamente tratar de modo diferente aquilo que é diferente. Quando um arguido se comporta de uma maneira diversa de um outro, não pode ter o mesmo tratamento. Isso é que seria violar o princípio da igualdade. Portanto, se há um arguido que a dado passo resolve colaborar, confessar, dizer como é que fez, carregar para o processo provas que permitam, também acho que não se deve fazer a investigação a todo custo. E os princípios são princípios norteadores e nós juízes seríamos, claro que somos os garantes e, portanto, não. Agora, eu não vejo, da forma como eu a penso e como creio que foi, portanto, lançada, não é por... É evidente que esta... E a delação em que momento o processo é também uma questão que André Lamas Leite estava a levantar. É que isto tudo vem a propósito do Brasil e por isso é que isto agora se fala tanto, mas não é isso que nós queremos. Quer dizer, o facto de ser, digamos, concomitante a circunstância de ter acontecido no Brasil e nós no Pacto para a Justiça termos falado desta figura, quer dizer, é pura coincidência. Nós não vamos importar um modelo, nem estamos de acordo com o modelo. Eu creio que não vejo em que medida, porque ainda hoje nem a violação do princípio da igualdade e ainda menos aquele que o Sr. Bastonário falou da presunção da inocência. Não vejo, quer dizer, um arguido que se dispõe a ter
com a Justiça, digamos, um comportamento de colaboração que diz eu fiz juntamente com A, B e C e fiz desta forma assim. E agora, por causa desta colaboração, deste seu contributo, que tem que, como eu disse e não me canso de repetir, tem que ser corroborado, não chega a mera denúncia. E depois teremos que ver em que fase e quais os benefícios, porque, como diz e é verdade, e eu já sublinhei, é evidente que também quem colabora na fase do julgamento pode ter uma atenuação especial, mas não se livrou do processo, não é? E aqui poderá eventualmente ver o processo ser-lhe suspenso, quer dizer, há aqui na parte inicial, mas penso sempre que tem que ter, digamos, sob proposta do Ministério Público e sempre com a concordância de um juiz. André Lamas Leite, não concordando com esta ideia, mas sublinhando que já existe moldura nesse sentido, poder-se aprofundar a lei em algumas matérias que não fosse propriamente esta delação nos termos em que estamos a falar? Eu, em relação à corrupção, parece-me claramente a norma tem que ser alterada. E existe já um amplo consenso nessa matéria, porque realmente ela é inexecuível. A mim parece-me que os mecanismos que temos neste momento são suficientes para combatermos a criminalidade económica e financeira, que é aquela que está aqui em causa. Precisamente. Eu, quando falava um bocadinho do princípio da igualdade, era efetivamente na perspectiva de que pode acontecer, e nós estamos a ver, sem querer fazer, obviamente, uma importação do modelo brasileiro, isso é algo que me agrada ouvir dizer, e também sei que não era a opinião da senhora desembargadora, porque ele tem provado efetivamente mal e tem, enfim, de facto, sido muito criticado pela própria doutrina e pelos próprios tribunais brasileiros. Mas ele dizia, neste sentido, se estivermos perante um processo com contornos políticos, e há muitos em que a política se cruza com o mundo da alta finança, e nós temos casos concretos disso, por que escolher, porque pode haver essa tentação, vamos dizer assim, e o legislador tem que ser previdente, tem que trabalhar com a natureza humana, e a natureza humana não é toda boa, como nós sabemos, também precisávamos ter direito. E, portanto, porquê escolher, eventualmente, um delator? E isso pode levar até a um certo aproveitamento político. Este é um aspecto que nós temos de ter em conta e que pode pôr em causa os próprios fundamentos do Estado de Direito. Para além de que, enfim, a questão, eu penso, não quero eu interpretar as palavras do Sr. Bastonário, como é evidente, nem estou mandatado para tal, mas eu penso que a ideia da presunção de inocência, obviamente que não será a presunção de inocência em relação ao delator, porque esse aceita essa possibilidade de o fazer, mas há aqui uma situação muito curiosa, que é esta. Se nós lermos, eu tenho aqui alguns exemplos, enfim, mas isso são acessíveis na internet, nós virmos alguns acordos de delação premiada no Brasil, nós temos cláusulas para que se chama mesmo rescisão do acordo. Parece que estamos a fazer um contrato, a celebrar um contrato de energia elétrica, com cláusulas contratuais gerais. E então em que se diz, bem, se o senhor depois não cumprir, não disser aquilo que supostamente tem que dizer, o que é que acontece com a prova entretanto produzida? Há uma proibição de prova, que nós dizemos? Ou seja, poder-se arrastar ainda mais processos? Poderá levantar situações muito complexas de proibição de prova, que são matérias de facto complicadas e que não estão devidamente tratadas. Salvaguardadas. O que me parece também, desculpe insistir um bocadinho nisto, o que me parece é que, e eu gosto de ir para as discussões, e acho que gostamos os dois para as discussões sem ideias pré-concebidas, embora me pareça que o sistema que temos o que é delação premiada dentro dos modelos que existem, podemos criar um sistema diferente, e então não lhe chamaremos delação premiada, o nome é horrível desde logo, nem colaboração, mas também uma outra coisa que eu tenho ouvido muitas vezes, para concluir mesmo, há duas convenções essencialmente que se têm falado nesta matéria, a de Mérida e de Palermo, no âmbito das Nações Unidas, contra a corrupção e contra o crime transnacional e de alta criminalidade. Não há nenhuma obrigação, e isto eu gostava de sublinhar, não há nenhuma obrigação de Portugal ter um sistema parecido com o sistema brasileiro. Os Estados são instados a, dentro das suas tradições jurídicas, terem mecanismos de mitigação. Até a palavra não é muito correta em português, é uma tradução de mitigation circumstances dos ingleses. Mas, portanto, é preciso um debate. Eu estou totalmente de acordo. Um debate alargado, mas, enfim, a minha posição de princípio é que não me parece que seja... E um consenso nesta matéria, é também a sua defesa. É importante, sim. André Lamas Leite, Manuela Paupero, muito obrigada aos dois por terem estado na RTP3. Boa tarde.